Te louvamos, ó Pai, porque em tudo o Senhor tem sido fiel conosco, e nesta noite nós temos visto o Teu sobrenatural sobre a Tua igreja. Papai querido, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais nesta noite, os nossos olhos espirituais, e que a palavra que vai ser ministrada venha achar guarida em cada coração aqui nesta noite, continuando a nos transformar, a nos libertar e a nos direcionar. Papai querido, e diante de Ti nós apresentamos o Teu servo. Continua usando ele poderosamente, Pai, para falar com a Tua igreja. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus 6, 25. Amém? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um dia ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Podeis assentar, irmãos. Então, a palavra de Deus está falando aqui para a gente confiar. Se você andar de verdade, fazer a vontade de Deus, isso que nós estamos fazendo aqui, Ele vai nos alimentar, nos direcionar, nos fortalecer. Ele vai trabalhar em toda a área da nossa vida. Se você presta atenção na palavra de Deus, você vai ver que para cada grande homem Deus teve um propósito. Um propósito. E o propósito de Deus não pode fugir. Alguns ele trabalhou na parte das riquezas, outros ele trabalhou na parte do medo, outro ele trabalhou na força, e cada um deles cumpriu exatamente aquilo que Deus queria que fosse acontecer, porque Ele sabe, e Ele sustenta. Ele pega pescadores, donos de uma empresa, os tira daquela empresa
e começa a direcionar eles para um caminho que eles não sabiam direito para onde eles estavam indo. Mas algo tocou no coração de Pedro, de João, de Tiago e de André. Mas foi só isso? Teve milagres ou não teve milagre naquele momento? Teve multiplicação, teve peixes, teve pesca. Passaram toda uma noite, não pegaram nada, dependendo da sua própria força. Quando Jesus, ao eles ouvirem a palavra do Senhor, prestarem atenção naquilo que o Senhor estava falando, o Senhor Jesus fala: volta lá e lança a rede, porque Ele sabe e Ele sustenta. Pedro aprendeu. Mas sabe por que Pedro aprendeu? Porque Pedro fez aquela vontade da palavra de Deus. Quando nós nos esforçamos em fazer a vontade de Deus, porque não é fácil, a porta é estreita, tem dificuldades, tem renúncia, você tem que quebrar seus orgulhos, você tem que quebrar muita coisa. A palavra de Deus, ela faz isso dentro de nós. E o que é mais maravilhoso é que depois que você é quebrado, você sente uma paz tão grandiosa dentro de você. Você às vezes olha e fala: mas por que eu estava daquele jeito? Não é verdade? Não foi assim na vida de Pedro? Não, Senhor, de maneira nenhuma. Se eu morrer, eu vou morrer junto. O Senhor Jesus falou: não é assim, não é dessa maneira, porque Ele sabe todas as coisas. Se Ele sabe todas as coisas, Ele sabe mais do que nós. Por mais que nós tenhamos experiência de vida, nós temos experiência de conhecimento, de tudo isso que nós passamos na vivência da caminhada nossa, da nossa longa caminhada até chegar nos dias de hoje, lembra que Deus está antes de surgir tudo isso. Não foi assim que Ele falou com Jó? Onde você estava quando eu estava fundando os alicerces da terra, construindo tudo que eu construí? Você nem existia. Podemos ou não confiar nele? O que faz a gente vir até aqui? Não é esse crescimento espiritual? Eu tenho me esforçado ao máximo e aprendido ao máximo. E a gente só aprende quando você se esforça, quando você busca esse conhecimento. Você aprende a confiar nele. As demais coisas vos serão acrescentadas. Fica tranquilo, Ele sabe de todas as coisas. Não significa que Ele vai levantar você financeiramente. Talvez Ele vai te dar sabedoria, talvez Ele vai te dar unção. Mas se Ele tiver um projeto, porque tudo em Deus tem um propósito, na caminhada espiritual, nos alicerces, na construção de tudo, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós, aqui, nesse lugar. E não só aqui, mas em todas as igrejas que estão pregando o Evangelho, porque a obra dele é infinita e grandiosa. Nós fazemos parte, e glória a Deus por nós estarmos fazendo parte. Somos pequenos, glória a Deus por isso, porque a árvore cresce no tempo de Deus. Não é assim que a palavra de Deus fala? Então, se Deus tem um propósito na sua vida, o que depende? De cada um de nós. Se Ele tem um propósito na nossa vida, precisa de quê? Da gente continuar a buscar, a aprender, a ouvir, a entender. Você lembra quando Jesus falava por parábolas? Aqueles que estavam ao redor ali, só observando, curiosos, aqueles curiosos, eles estavam, mas não conseguiam entender nada que Jesus estava falando. Mas quando Jesus terminava a parábola, os discípulos também não entendiam. Só que existia uma diferença daqueles que eram os curiosos e dos discípulos, porque os discípulos estavam todo dia buscando a presença, o entendimento da palavra de Deus. Então, quando terminava, Jesus explicava para eles o sentido daquilo. Porque ali agora, quando Jesus explicava a parábola, Jesus estava falando espiritual dentro do coração deles. E é por isso que nós temos que nos tornar espirituais. Em Mateus capítulo 26, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26, 31.
26, 31. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Aí eu volto àquela mesma palavra: ele sabe, ele sustenta. Quando você está sendo guiado por essa palavra, mas você está sendo verdadeiro com Deus, ele vai te sustentar. Não sustentou Pedro? Por que Jesus falou isso para Pedro? Porque Pedro estava todos os dias com o Senhor Jesus, aprendendo, crescendo. Aqui já 3 anos mais ou menos, essa caminhada de Pedro com Jesus. Aí Jesus vai e fala para Pedro: você vai me negar, Pedro. Jesus sabia todas as coisas, Pedro não sabia. Mostra para mim e para você que todo tempo, a todo momento, nós vamos aprender coisas novas. Por mais que você tenha um conhecimento, um pouco conhecimento da palavra, porque a gente tem sempre que falar um pouco de conhecimento da palavra, porque isso é ter humildade. E quando você tem humildade para saber que você não sabe quase que nada, você está sempre apto a aprender cada vez mais da palavra de Deus. Pedro fez o contrário: não, o senhor nunca, se o senhor for preso eu vou. Mas ele não sabia naquele momento que Deus sabe, Deus sustenta. Então ele ia sustentar aquela palavra. Mas sabe o que estava acontecendo ali realmente? Ele estava transformando aquele Pedro que achava que sabia de tudo num dependente da palavra de Deus. Porque quando Jesus falou, e realmente aconteceu da mesma maneira que ele falou, Pedro chorou. Porque aí ele olhou para dentro do coração e falou: gente, eu achei que eu sabia alguma coisa. Porque quando nós achamos que nós é que temos a força, que nós é que temos o conhecimento, o maligno te engana. Porque aí você vai tentar lutar com ele com as suas próprias forças, e aí você não vence. Jesus, a todo momento, Jesus falava para Judas: ó, vai dar errado, você está fazendo errado, você está pegando dinheiro da bolsa. Ele não falava diretamente, mas ele dava pistas para que Judas entendesse aonde ele estava entrando. No final ele não fala: ó, um que está aqui entre nós na ceia, o momento mais importante. Aqui entre nós um vai me trair. Quem? Aquele que molhar o pão. Judas, já era para cair a ficha, não era? Mas ele já estava ceguinho. Por quê? Porque ele estava andando com Jesus na palavra de Deus, mas eu estava olhando com seus olhos e andando com as suas forças. E aí não funciona. E o propósito de Deus vai ser sempre cumprido. Deus não falou que Pedro ia ser um pescador de almas, um pescador de homens? E foi ou não foi? Ou que esse Pedro luta em Atos dos Apóstolos, é preso, mas agora era um novo Pedro, um Pedro passado pelaquela transformação, um Pedro que já tinha morrido para o mundo, um Pedro que não agia mais com a sua força, igual ele cortou a orelha daquele eunuco quando Jesus foi preso. Era um Pedro agora que colocava ele na prisão, ele orava, falava com Deus, porque sabia que ele não tinha força para sair daquele lugar, porque em determinadas situações nós nunca vamos ter força, mas lembra, nós andamos, nós fazemos a vontade daquele que tem todo o poder, o Criador dos céus e da terra. Porque quando ele fala tudo aquilo que ele falou em Mateus capítulo 6, versículo 23, ele está falando assim que
se você fazer a vontade de verdade dele, quando a mão direita, quando você fizer uma caridade para uma pessoa com a mão direita, a mão esquerda não saiba, é só entre você e Deus. Ele está vendo tudo que está acontecendo. Ele fala também do jejum, que quando você jejuar, não fica falando para as pessoas, eu estou jejuando aqui. É entre você e Deus. E Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Ele sabe se você realmente está se tornando um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. A palavra de Deus mudou a vida de Pedro, mudou a minha. E continuará mudando muitas pessoas. Pessoas que nem estão aqui nesse lugar. Pessoas que estão assistindo. Pessoas de outro estado. Pessoas que no momento Deus guia essa palavra até elas e transforma o coração delas, porque não sou eu que convence do pecado, é o Espírito Santo de Deus. O que nós temos que fazer é isso que nós estamos fazendo, é lutar para que esse evangelho continue crescendo dentro de nós. Confiar como esses grandes homens confiaram. Pedro confiou, deixou tudo que ele estava fazendo para seguir o mestre, porque sabia que ele seguindo, ele ia continuar alimentando a sua família, porque Deus não deixa faltar nada, ele sabe de tudo. Ele levantou homens para a guerra, levantou homens para a sabedoria, ele levantou homens com uma fé tão grandiosa, capaz de pegar o seu próprio filho para fazer um sacrifício, e isso fez com que anos e anos e anos, esta passagem, essa grandiosa passagem chegasse até os dias de hoje. Abraão, aquele que um dia não acreditou que ia ter um filho, mas aquele que depois levou o próprio filho para fazer o sacrifício. Olha só a mudança dessa fé. Por quê? Porque ele sabia que ele sabe e que ele sustenta. Em Gênesis capítulo 39, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 39, 7, 9. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme-me por mordomos o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois o que tem me passou ele às minhas mãos. Tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra Deus. Então a palavra de Deus falou lá em Mateus 6:23, as demais coisas vos serão acrescentadas, mas você tem que ter essa vontade de andar, de buscar, de defender a palavra de Deus. Você sabia que quando você está praticando a palavra, ao mesmo tempo você está defendendo a palavra de Deus dentro do seu coração? Como? Pega Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda nos conselhos dos ímpios e não se mistura na zona dos escarnecedores. O que é escarnecedor? Fofoca. Quando você está ouvindo uma fofoca, uma conversinha que está ali, e você sai, você está defendendo a palavra de Deus. Você está defendendo o evangelho. Você está se tornando a diferença no meio dos homens aqui nessa terra. E foi isso que José fez. Potifar não estava lá, ninguém ia ficar sabendo, mas José falou que o meu Deus sabe todas as coisas, porque ele sabe e ele sustenta. Parecia que José tinha certeza, não parecia? Se você pegar a trajetória de José, José já era um propósito de Deus. Deus tinha um propósito, o seu propósito na vida de José, e ao mesmo tempo José era o propósito dele. Para quê? Para alimentar Canaã, para alimentar o povo de Canaã. Só que para que acontecesse isso na vida dele, ele teve que passar por várias dificuldades. Foi totalmente trabalhado. Da onde que Deus trabalha em nós? No coração. Não é no coração que Deus trabalha na gente?
Você está ali no Facebook, está ali vendo alguma coisa, está ouvindo um louvor e pá, e está ali no WhatsApp, está vendo um trem, de repente passa uma mulherzona lá naquele trem, você faz o quê? Você vai dar uma olhadinha para o lado, para ver se não tem ninguém vendo, igual o fariseu, igual os levitas, quando estava caindo aquele que precisava de ajuda, não tem ninguém vendo, vou passar direto. Ou você vai fazer como José, passa, está repreendido, em nome de Jesus. É aí que é a diferença do crente. É por isso que às vezes a gente fala, mas por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não me transforma? Por que Ele não faz? O que eu estou fazendo? Pergunta para você, o que você está fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Por que Deus não libera a bênção? Tem alguma coisa que está segurando a tua bênção. Tem alguma coisa que está segurando. Deus quer te entregar, mas é preciso de haver mudança. Sabe por quê? Porque se você não estiver preparado, quando Deus entregar, o que vai fazer? Vai embora. Tudo aquilo que lutou, vai embora. Não foi assim na vida de Salomão? O cara fez um templo para Deus, era filho de Davi, segundo o coração de Deus, fez sacrifício de 25 mil bois, fora ovelhas, fora tudo aquilo que ele fez. Teve que abrir um outro lugar lá para fazer o sacrifício, porque lá dentro do templo não cabia. Mas e aí? E depois? Porque a caminhada não é só hoje, não é só amanhã, é hoje, amanhã e depois de amanhã, é continuar caminhando e acreditando e confiando, porque se não tiver mudança, Deus não trabalha na nossa vida. A palavra de Deus fala, se alguém bater na sua face direita, vira à esquerda. É difícil? É difícil, principalmente quando a situação vem no repente, você fica triste da vida. Mas é a hora de falar com Deus, e Deus vai trabalhando, vai moldando, e você fala, Senhor, não tem força mais, eu não dou conta mais. Ele fala assim, dá, porque você está lutando é com a minha força. José aqui estava, olha só, José já tinha sofrido tanto, estava longe da sua família, foi traído pelos seus próprios irmãos, pela sua própria família. Quando você é traído por uma pessoa que você não conhece, você não está nem aí, mas quando é a sua própria família que te fere, que te machuca, é onde que dói. Mas você sabe o que foi feito lá na frente? José reuniu os irmãos e falou assim, eu sou o irmão de vocês que venderam, lembra? Sou José, como está meu pai? Você viu a grande transformação no coração desse menino? E se ele conseguiu, eu também consigo. Você também consegue. É por isso que José se tornou um governador. O propósito de Deus na vida de José sempre foi transformar José num governador do Egito. Só que ele teve que ser peneirado, trabalhado, fortalecido, humilhado, porque a palavra fala, aquele que se humilhar será exaltado. Existe uma maior humilhação do que esse menino passou. Toda hora humilhação, se humilhando. E o que é mais bonito de tudo é que quando vai conversar com Potifar, você não vê ele falando mal da esposa. Ela atacou, ela falou que a culpa era dele, ele só falou assim, eu não fiz nada. Ele não disse que era ela que tinha feito. Olha a diferença desse menino. Deus trabalhando dentro do coração dele a todo tempo. E aí, ele sai daquele lugar escuro para um lugar claro, para a luz. José sai daquela escuridão para a luz, porque lá onde ele estava também tinha a presença de Deus, e Deus iluminou até a prisão que José estava. E aí ele traz toda a sua família. Por quê? Porque ele sabe e ele sustenta. Em Êxodo capítulo 2, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 2, 2:15. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço.
O sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Qual que era o propósito de Deus na vida de Moisés? Usá-lo como libertador. Moisés ia ser o libertador daquele povo. Mas foi da noite para o dia que aconteceu a maravilhosa obra na vida de Moisés? Não. Aqui nesse momento ele se encontrava perdido, sem saber o que fazer, sentado num poço, pensando talvez, puxa, deixei um palácio, deixei tanta coisa boa lá para trás, agora eu estou aqui fugindo. O que eu vou fazer da minha vida? Mas lembra que Deus sabe e Deus sustenta a sua palavra. O que nós temos que fazer é continuar confiando e caminhando. Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos ficar igual Moisés, sentado pensando: por que está acontecendo isso comigo? Eu já estou aqui há 2 anos, eu estou aqui 1 ano, eu estou aqui há 10 anos, e parece que a minha vida não deslancha espiritualmente. Tem alguma coisa. Fala com Deus que Ele responde, Ele sempre responde para cada um de nós. Qual que é o propósito dele na nossa vida? Então isso é uma das coisas que a gente tem que perguntar: qual que é o propósito que o Senhor tem em mim? Não é verdade? Para cada um deles ele tinha um propósito. Na vida de José, alimentar seu povo. Na vida de Moisés, libertar o seu povo. E Moisés vai aprendendo, se humilhando. Aí de repente ele esquece que um dia foi neto de Faraó. Esquece daquela riqueza, esquece de tudo aquilo. Sabe por quê? Ele estava cuidando das ovelhas. Só que para você cuidar das ovelhas, você tem que ter muito mais cuidado, porque as ovelhas, elas precisam de proteção o tempo inteiro. Quem protege as ovelhas de Deus? Jesus, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, a palavra de Deus. Se nós somos ovelhas, nós estamos sendo protegidos todos os dias. Mas a ovelha faz o que? Ouve a voz e segue Jesus. Não é assim que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aquele que ouve a voz e não segue, não faz parte das ovelhas do Senhor Jesus. Eu faço parte das ovelhas. E vocês? Amém? Também. Por isso que nós estamos aqui lutando. Às vezes nós vamos achar que nós estamos fracos. Você lembra quando eu falei? Às vezes a gente acha que Deus não está cuidando. É o momento que Ele está mais cuidando. Aqui é um desses momentos. Moisés sentado ali, pensando na vida, falou: pronto, agora, o que eu fiz? Era o momento que Deus estava mais próximo de Moisés, porque agora começava o aprendizado na vida dele. 42 anos levou esse aprendizado. Com 84 anos mais ou menos, Moisés ficou pronto. E às vezes a gente começa uma caminhada de 5 anos, de 2 anos, de 3 anos, e a gente acha que está pronto. E a gente às vezes não quer nem andar no deserto, não quer se desviar do mal, não quer quebrantar o coração, não quer virar a face para apanhar de novo por causa do Evangelho de Deus. Que o Senhor fala: minha é a vingança, é minha, é eu que sei todas as coisas. Vocês são servos. O que servo faz? A vontade de Deus. Moisés volta para o Egito, agora volta com a força tão grandiosa. Agora ele não volta mais para admirar o Egito, para admirar o palácio, porque agora ele já sabia de algo muito mais grandioso, muito mais bonito. O Deus Criador dos céus e da terra. E Deus o guia naquele propósito e liberta aquele povo. E o nome de Moisés é falado aqui depois de mais de 4.000 anos. Sabe por quê? Porque ele sabe. E ele sempre sustenta a sua palavra. E para terminar, em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 7.
Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque conheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Entrou na arca por quê? Porque foi justo. O que Noé fez? Construiu algo grandioso para Deus. Fez a vontade de Deus no meio de um povo pecaminoso. Você sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? A mesma coisa. Porque cada dia que a gente vem aqui, a gente está construindo um alicerce espiritual para nós, para nossa salvação. É fácil? Não foi fácil para Noé? Não foi. Foi fácil para Moisés? Também não. Foi fácil para José? Não. Qual que era o propósito de Noé? Construir algo para ficar por cima das águas, porque as águas iam varrer todo mundo, até os animais. Demorou mais de 90 anos da sua vida. Deus sustentou a sua família enquanto ele fazia a obra. Sustentou, porque ele sabe, ele sustenta. A fé de Noé vinha de quem? De Deus. Porque todas as vezes as pessoas passavam por ele e falavam assim: para de construir isso, nunca choveu, vai chover agora, está ficando doido. Às vezes vocês já ouviram alguém falando isso para vocês: para de procurar a palavra de Deus, isso não vai levar em nada, a sua vida continua a mesma. Será que continua mesmo? Porque a mudança vem de dentro. Se está a mesma coisa é porque não está havendo mudança. Porque quando há mudança, defende a palavra de Deus. E as pessoas nem vão falar, porque vão olhar, vão falar: meu Deus, está mudado, está mudada, estão mudando, estão ficando grandiosos espiritualmente na palavra do Senhor. Foi a quantidade? Não, era Moisés, sua esposa e seus filhos, construindo a arca, e as suas noras. Eram poucas pessoas. Ninguém quis ajudar. Ninguém quis ir lá pegar pelo menos uma madeira e ajudar a levantar e colocar para construir a arca. Ninguém quis. Mas quando veio o dilúvio, todo mundo queria entrar. E só entra na obra de Deus, só entra quem ajuda a construir. Só entra no reino de Deus aquele que ajuda, aquele que defende a palavra de Deus. Você lembra aqueles que estavam presos ao lado do Senhor Jesus, um de um lado e outro do outro? Não teve um que defendeu Jesus? No começo não, estava todo mundo ali: ah, se você é Deus, então por que você está aí nessa situação? Aí foi indo, Jesus foi falando, e aí foi um, comoveu um, ele falou assim: não, mas por que nós estamos falando? Nós somos pecadores. Ele não merece estar nessa situação. Um defendeu, um fez a diferença naquele lugar, o último suspiro do cara, o cara foi salvo. Ele não aproveitou o melhor dessa terra, mas foi salvo. E falou para o Senhor Jesus: lembra de mim quando chegares no teu reino. Jesus disse: na verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Nada é em vão quando você luta por este evangelho. Deus tem um propósito a cada um de nós. Alguns ele transformou em reis, outros ele transformou em pessoas muito fortes, capazes de vencer com a mão, com uma queixada, 1000 homens. Outros com muita sabedoria, outros com muita humildade. E cada um deles fez a diferença nessa palavra, porque através das suas atitudes e da sua fé e do caminhar, fez com que nós também pudéssemos receber esta grande e maravilhosa palavra de Deus. Porque tudo está no propósito de Deus, que nós sejamos guiados por esse propósito. Não importa se Ele vai nos transformar em pessoas sábias, e tudo aquilo que Ele tem. Qualquer coisa que Deus tem para mim e para você é grandioso aqui nessa terra. Não foi assim na vida de João Batista? Diante dos olhos dos homens, quem era João Batista? O cara não tinha nem roupa, alimentava mal, mas diante de Deus ele era o maior homem na terra.
E é isso que nós temos que ser, grandes aos olhos de Deus. Porque isso é você realmente conhecer o Evangelho, se curvar ao Evangelho, saber que a palavra de Deus é sempre melhor, Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Por quê? Porque Ele sabe e Ele sustenta. Que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Eu agradeço essa oportunidade. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar agradecendo a Deus. Amém? Vamos estar orando pelo nosso trabalho, pelos nossos locais de trabalho, em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite, nós apresentamos diante do Teu altar cada local de trabalho aqui, Pai. Papai querido, que o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, os impedimentos, lançando por terra, ó Pai, toda perseguição mandada, lançando por terra toda inveja, tudo que não provém do Senhor contra as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. E diante do Teu altar nós apresentamos todas as nossas obrigações que temos que cumprir. E sabemos, Senhor, que quando colocamos o Senhor à frente, tudo prosperará. Que o Senhor venha abrir as portas e as janelas do céu a favor de cada um aqui, ó Pai. Nós te clamamos diante da Tua presença nesta noite. Apresentamos a semana que se inicia, apresentamos, Senhor, a vida do irmão que não veio, que o Senhor alcança, que o Senhor capacita, que o Senhor guarda, que o Senhor livra. Papai querido, e que o Senhor venha também derramar sobre a Tua igreja nesta noite, sobre a vida de cada um de nós nesta noite, ó Pai, a unção da paz, a unção do refrigério, a unção da Tua alegria, que é a nossa força. Papai querido, supra as nossas necessidades, nós te clamamos em nome de Jesus, e que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.